Bom, então, a fazer esse vídeo aqui sobre resumos, né, de artigo científico, pela metodologia científica. Então, nós temos aqui essa apresentação, né, que eu já mostrei para vocês como fazer o resumo. Então, dentro do resumo, a gente precisa ter aqui os objetivos, né, dentro do resumo, a metodologia, os objetivos do trabalho, né, a metodologia utilizada, os resultados, principais resultados obtidos com o artigo, com essa pesquisa científica e as conclusões. Né? Então, aqui no caso, na conclusão, se os objetivos foram alcançados ou não, né? Mas aqui no caso, os principais resultados e as conclusões que chegou o trabalho. Vou pegar como exemplo aqui um artigo da nossa revista, né, Ciência e Evidência, que esse é o nosso objetivo, né, publicar nessa revista. Então, nós temos aqui um resumo que, inclusive, eu que fiz a correção, né, eu fui um dos corretores desse trabalho, a matemática de Da Vinci, né, a aplicação da razão áurea e da geometria nas obras de arte do Renascimento e do Barroco. Então, se a gente for procurar, a primeira coisa que a gente tem que procurar aqui são os objetivos, né, do trabalho. E aqui, se a gente analisar a primeira parte do trabalho, ele vai apresentar o que é o trabalho, né? E a parte principal talvez está da metade do resumo para frente, né? Que seria aqui neste trabalho, né? Onde começa aqui os objetivos. Então aqui ele apresenta, né? A arte foi um elemento fundamental para a civilização ocidental, desde suas raízes há mais de 2 milênios, gerando beleza e registrando sua história, criando-se assim um legado de valor inestimável. A visão platônica das formas eternas influenciou diretamente na busca do ideal de beleza, tanto no campo da arte quanto na arquitetura, fazendo com que a matemática se fizesse presente em várias obras por meio de proporções, padrões e formas e simetrias. Né? Aqui, se a gente for analisar, analisando filosoficamente, teoricamente, Platão era contra a pintura. Né? Ele considerava que uma imitação, a natureza já é uma imitação da verdade absoluta, e a arte, pelo menos a pintura e a escultura, seria algo um pouco mais problemático, que seria uma cópia da cópia. Né? Então ele não assumia a pintura e a escultura, né, como obras de valor. Né? Aqui só fazendo uma citação aqui de Platão. Né? Ele considerava a poesia e a música talvez sejam uma emanação humana e talvez seriam mais interessantes do que a pintura e a escultura. Né? Mas aqui no caso, nessa segunda parte aqui, a razão áurea, que permeia o universo em vários aspectos da natureza, teve sua aplicação recorrente nas obras de arte para a obtenção de harmonia e da correlação correta entre cada parte e todo. Né? Então, está falando aqui sobre a razão áurea e a matemática nas obras de arte. Né? E aqui começam os objetivos do trabalho. Né? Então, nesse trabalho é apresentada uma análise de como elementos da natureza e da geometria estão presentes nas obras de arte, consideradas representantes máximos do período do Renascimento e do Barroco. E aqui ele não apresenta, não fica explícita a metodologia que ele utilizou, mas vai ser uma análise documental e bibliográfica, né, como metodologia. A única coisa que ele apresenta aqui, né, é de modo particular foi analisada a presença da razão áurea e de retas de perspectivas nas obras de Leonardo da Vinci, Rafael, Caravaggio, Velázquez, Vermeer e Claude Lorrain. Né? Então, aqui no caso, ele apresenta a metodologia, mas não fica óbvia, né? Mas implicitamente aqui é um levantamento bibliográfico e documental, né? Sobre esses trabalhos. Documental, porque são obras de arte, né? Talvez ele não pegou os quadros originais, mas talvez estejam bastante disponíveis essas figuras na internet. E aqui também sobre uma análise, talvez um levantamento bibliográfico sobre essa razão áurea. Né? Bom, todas as imagens foram obtidas através da plataforma online Google, como eu disse, né, Google Arts e Culture e VikiArt.
né? Então, de onde que ele tirou esses dados? E, a partir do estudo da realidade, pôde verificar a interação entre a matemática e a arte e a contribuição essencial que a matemática proporciona a um artista que busca obter equilíbrio e harmonia na composição de sua obra de arte. Então, aqui ele apresenta os principais resultados e a conclusão que ele chegou, né? Então, no resumo, né, nós temos que ter ali, uh, ele está fazendo uma apresentação do tema, está fazendo ali a, os objetivos do trabalho, a metodologia que foi utilizada e os principais resultados e a discussão, né, e a conclusão do trabalho, né? Então, teoricamente, é essa análise, né, que a gente precisa fazer ou precisa pensar quando estiver elaborando o resumo, né? Então, esses tópicos sempre terão que estar presentes, às vezes explícito, às vezes implícito. O ideal é que esteja explícito, o objetivo desse trabalho, o objetivo principal, se tiver objetivos secundários, né, a gente descrever também os específicos, né, o geral e o específico. O geral, que é o principal objetivo do trabalho, o específico, quando a gente tenta demonstrar quais são os passos que têm que ser tomados para conseguir chegar ao objetivo geral, né? Depois nós temos a metodologia, que também o ideal é que esteja explícito, né? Como que foi a metodologia, então se foi bibliográfica, se foi experimental, se foi de ação, né? Se no caso, por exemplo, uma atividade pedagógica, né? Então se ela foi aplicada em sala de aula, por meio de experimentos, o público-alvo e assim por diante, né? E aqui no caso os principais resultados obtidos por meio desse trabalho. Se esse trabalho, teoricamente, se ele está sendo comunicado, ele já se encerrou, e aí a gente precisa apresentar os principais resultados, e aqui não fica explícito também, mas a conclusão, né? Se a gente chegou ao nosso objetivo, que tem, por exemplo, as obras já apresentam essa razão áurea, né? Pela análise dos trabalhos analisados aqui do trabalho, do artigo enviado, tá certo? Então acho que é um vídeo curto só para falar sobre o resumo e talvez vocês analisarem os resumos também. Vou deixar 2 resumos para serem analisados e tentar encontrar esses pontos nos resumos, tá certo? Acho que é isso e até a próxima.